Nessa videoaula faremos a correção da nossa última atividade, abordando os conceitos de juros simples e juros compostos. A primeira questão da Universidade Federal do Paraná. Uma quantia inicial de R$1.000 foi investida em uma aplicação financeira que rende juros de 6% compostos anualmente. Qual é aproximadamente o tempo necessário para que essa quantia dobre? Utilize o logaritmo de 1,06 na base 2, aproximadamente igual a 0,084. Vamos lá então. Nós queremos saber qual o tempo necessário para que um capital de R$1.000 gere um montante de R$2.000, já que eu quero que ele dobre. Isso aplicado a uma taxa anual de 0,06, que é 6%. Desse modo, como nós sabemos que o montante é o capital multiplicado por 1 mais i elevado ao tempo, então vai ficar 2.000 é igual a 1.000 multiplicado por 1 mais 0,06 elevado ao tempo. Essa soma entre parênteses dá 1,06. Agora você vai pegar o 1.000 que está multiplicando e passar dividindo. Então 1,06 elevado ao tempo é 2.000 dividido para 1.000. Ou seja, 1,06 elevado ao tempo é igual a 2. Nesse momento eu vou aplicar logaritmo dos dois lados. Aí você diz, logaritmo de que base? Como a questão me deu o logaritmo de base 2, eu aplico o logaritmo de base 2 dos dois lados da igualdade. Vamos lembrar que esse expoente vai passar multiplicando. Então, t vezes o logaritmo de 1,06 na base 2 é igual ao logaritmo de 2 na base 2. Bem, daí fica t vezes, a questão me diz que o logaritmo de 1,06 na base 2 é 0,084, é igual, e nós sabemos que o logaritmo de 2 na base 2 é 1. Então o tempo será 1 dividido para 0,084, essa divisão vai dar aproximadamente 11,9. Desse modo, então, nós temos que 11,9 é aproximadamente igual a 12 anos. Então, com isso, serão necessários 12 anos para que esse capital venha a dobrar. Para que o capital de R$1.000 dobre, então assuma o valor, o montante de R$2.000. A segunda questão. Rafael aplicou determinado capital em um investimento a uma taxa de juros compostos de 2,4%. A uma taxa mensal, então essa taxa é ao mês. Após 2 anos de investimento, ele resgatou o montante dessa aplicação, recebendo R$ 6.200. Quero saber qual foi o capital investido. Então, pelos dados da questão, nós temos um montante de R$ 6.200 após um tempo de 2 anos, que são 24 meses, aplicado a uma taxa de juros de 0,024, já que é 2,4%. Desse modo, como o montante é o capital, multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao tempo, o montante é 6.200, isso é igual ao capital que eu quero saber, multiplicado por 1 mais 0,024 elevado ao tempo, que é 24 meses. A soma entre parênteses dá 1,024. Esse 1,024 elevado a 24, isso aí vai dar 1,766847. Isso multiplicado pelo capital é igual a 6.200. Pega esse valor de 1,766847 que está multiplicando, passa dividindo. Então o capital será 6.200 dividido para 1,766847. Essa divisão ela vai dar aproximadamente R$ 3.509,08. Então, dessa forma, o capital que foi investido foi um capital de R$ 3.509,08. A terceira questão da Universidade Estadual do Pará. Diversas pesquisas apontam o endividamento de brasileiros. O incentivo ao consumismo, mediado pelas diversas mídias, associado às facilidades de crédito consignado e ao uso desenfreado de cartões, são alguns dos fatores responsáveis por essa perspectiva de endividamento. Isso é uma matéria publicada no jornal O Globo, no dia 4 de setembro de 2011, com o texto adaptado. Suponha que um cartão de crédito cobre juros de 12% ao mês sobre o saldo devedor e que um usuário com dificuldades financeiras suspenda o pagamento do seu cartão com um saldo devedor de R$ 660.
se a referida dívida não for paga, o tempo necessário para que o valor do saldo devedor seja triplicado sobre regime de juros compostos será de quanto? Consideremos então o logaritmo decimal de 3, 0,47, o logaritmo decimal de 1,12 como sendo 0,05. Vamos lá então. Nós temos um capital de R$ 660, há uma taxa de juros de 12%, que é 0,12, que quando ele triplicar, o triplo de 660 é 1.980. Então ele vai gerar um montante de R$ 1.980. Assim, nós sabemos que o montante é o capital multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao tempo. Esse montante, 1.980, é igual ao capital de R$ 660 multiplicado por 1 mais a taxa, que é 0,12, elevado ao tempo. A soma entre parênteses dá 1,12 elevado ao tempo. Eu pego 660 que estava multiplicando, passo dividindo. Então 1,12 elevado ao tempo é 1980 dividido para 660, que nós sabemos que dá 3. Como 1,12 elevado a t é igual a 3, eu agora aplico o logaritmo decimal dos dois lados. Então o logaritmo de 1,12 elevado a t é igual ao logaritmo de 3. Esse expoente t passa multiplicando, então o tempo multiplicado pelo logaritmo de 1,12 é igual ao logaritmo de 3. O logaritmo de 1,12 ele vale 0,05 e o logaritmo de 3 ele vale 0,47. Bem, o 0,05 está multiplicando, passa dividindo. Então o tempo será 0,47 dividido para 0,05. Feita essa divisão, nós temos um tempo então de 9,4 meses. Só que as opções elas estão em meses e dias. 9,4 meses. São 9 meses e quantos dias? Bem, observemos que nós temos 4/10 de um mês, né? Vamos perceber que 1/10 de um mês são 3 dias. Um mês inteiro tem 30 dias, 1/10 do mês são 3 dias. Então, 4/10 do mês são 12 dias. Dessa forma, são 9 meses e 12 dias. Com isso, então, a gente teve que esse capital ele vai triplicar após 9 meses e 12 dias. E dessa forma, a resposta correta é o item D. Quarta questão. Fabiane vai comprar um televisor, dando a entrada de R$ 1.000, mais uma parcela de R$ 1.869,45, 3 meses após a compra. Considerando que sobre a parcela já estão adicionados juros compostos. Determine o valor da taxa mensal cobrada pela loja, sabendo que o preço do televisor à vista era R$ 2.500. Vamos pensar da seguinte maneira. Como a Fabiane deu R$ 1.000 de entrada por um televisor que custava R$ 2.500, então ela ficou devendo um capital de R$ 1.500. Esse capital foi pago com um tempo de 3 meses depois, isso a juros compostos, através de um montante que foi de R$ 1.863,45. E nós queremos saber, então, qual foi a taxa de juros. Vamos lembrar que o montante é o capital, multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, o montante é R$ 1.863,45. Isso é igual ao capital de R$ 1.500, multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao tempo, que é 3. O 1.500 está multiplicando, passa dividindo. Então, 1 mais i elevado a 3 é R$ 1.863,45 dividido para 1.500. Essa divisão ela vai dar, então, 1,2423. Bem, se 1 mais i elevado a 3 dá 1,2423, então 1 mais i é a raiz cúbica de 1,2423, que é aproximadamente 1,0750. Então 1 mais i é aproximadamente igual a 1,0750. Logo, a taxa de juros será 1,0750 menos 1, que dá 0,0750. Esse valor em percentual dá 7,5%. Então, a Fabiane ela pagou uma taxa de juros mensais de 7,5%. Claro, juro mensal é juro ao mês. Quinta questão. Em 30 de abril de 2011,
o saldo de uma aplicação financeira era de R$ 24.200. E no dia 30 de junho desse mesmo ano, 2 meses depois, era de R$ 29.282. Sabendo que nada foi depositado nem retirado durante esse período, podemos concluir que a taxa mensal de juros compostos dessa aplicação é de quantos por cento? Então você percebe que nós temos um capital de R$ 24.200, com um tempo de 2 meses depois, ele gerou um montante de R$ 29.282. E nós queremos saber qual é a taxa de juros. Então eu vou pegar a fórmula do montante do juro composto, lembrar que o montante é 29.282, isso é igual ao capital de 24.200, multiplicado por 1 mais a taxa elevada ao tempo, que é 2. Passo 24.200 dividindo, então 1 mais i ao quadrado é 29.282 dividido para 24.200. Essa divisão ela vai dar então 1,21. Se 1 mais i ao quadrado dá 1,21, então 1 mais i é a raiz quadrada de 1,21, que é 1,1. Já que 1 mais i é 1,1, então o i é 1,1 menos 1, que dá 0,1. Bem, como a taxa é de 0,1, 0,1 é 10%. Então nós temos uma taxa de 10%. Portanto, então, essa aplicação estava a uma taxa mensal de juros de 10%, de maneira que a resposta correta é o item B. Sexta questão. Tiago fez um empréstimo de R$ 8.000 a uma taxa de juros composta de 5,4% ao mês e pagará em 2 prestações. A primeira 6 meses após o empréstimo, cujo valor será equivalente à metade do montante devido até o momento. E a segunda 6 meses após a primeira, em que será pago o restante do valor devido. O item A. Qual o valor da primeira parcela? Vamos observar o seguinte. Nós temos que a taxa de juros é de 0,054, já que é 5,4%. O capital do empréstimo é de R$ 8.000 e o tempo desse empréstimo é de 6 meses. Bem, vamos pensar da seguinte maneira. O valor devido após 6 meses, por que eu vou calcular o valor devido após 6 meses? Porque a primeira parcela que ele vai pagar é metade do valor devido após 6 meses. Então, eu tenho que saber quanto é que ele deve 6 meses depois. O montante após 6 meses, eu calculo pela fórmula do montante, que é o capital de R$ 8.000, multiplicado por 1 mais a taxa, que é 0,054, elevado ao tempo de 6 meses. Essa soma entre parênteses dá 1,054. Esse valor elevado a 6, usa em calculadora, dá aproximadamente 1,361019. Que quando eu multiplicar por 8.000, nós temos um montante de R$ 10.968,16. Isso, claro, um montante após 6 meses. O que o Tiago vai fazer? O Tiago ele vai pagar a primeira parcela, a metade desse valor que ele deve após 6 meses. Então, a metade de R$ 10.968,16 é, na verdade, R$ 5.484,08. Então, esse é o valor que ele vai pagar pela primeira parcela, R$ 5.484,08, a ser paga 6 meses após o empréstimo, lembrando que essa parcela é metade do que ele deve. O item B. Qual o montante total pago pelo empréstimo? Nós já sabemos que ele pagou 5.400 e pouco aí 6 meses depois, mas aí outros 6 meses na frente ele vai pagar o resto. Então eu tenho que saber quanto é que ele paga na segunda parcela para somar com o que ele paga na primeira parcela e saber então qual foi o valor total do montante, né? Para isso vamos imaginar o seguinte. Quando ele pagou a primeira parcela, que foi de R$ 5.484,08, que era metade do que ele devia, sobrou então uma dívida que é a outra metade. Então essa dívida de R$ 5.484,08, ela vai ser o capital sobre o qual vai ser cobrado o juro dali para frente. Não é mais sobre o capital lá do começo, não. Bem, então nós temos um capital com esse valor e a segunda parcela ele vai pagar dali a 6 meses através de uma segunda prestação. Para a gente saber então qual o valor que ele vai pagar na segunda parcela,
eu calculo o montante da fórmula, como nós já sabemos. O capital agora era o que ele devia após a primeira parcela, R$ 5.484,08, multiplicado por 1 mais a taxa, que é 0,054, elevado ao tempo, que é 6. Nós já sabemos que a soma entre parênteses dá 1,054. Esse valor elevado a 6 dá aproximadamente 1,371019, que ao ser multiplicado por R$ 5.484,08, isso vai dar então R$ 7.518,78. O que é isso? É o total pago pelo empréstimo, o montante total? Não. Isso é o valor da segunda parcela. O montante total é a soma da primeira parcela, que foi de R$ 5.484,08, com a segunda parcela, que foi R$ 7.518,78. Com isso, então, ele pagou um montante de R$ 13.002,86. O item C. Se o empréstimo fosse pago em uma única parcela, 1 ano após ter sido realizado, haveria diferença no valor total pago? Qual seria, em reais, essa diferença? Vamos imaginar o seguinte. Se ele paga o empréstimo em uma parcela única, isso após 1 ano, que são 12 meses, o montante que ele pagaria, eu calculo pela fórmula do montante, que é o capital. O capital que ele pediu emprestado foi R$ 8.000, multiplicado por 1 mais a taxa, que é de 5,4%, 0,054, elevado ao tempo, 12 meses. A soma entre parênteses, nós já sabemos que dá 1,054. Esse valor elevado a 12 dá aproximadamente 1,879694, que ao ser multiplicado por 8.000, vai dar então R$ 15.037,55. Esse era o montante que ele pagaria se ele tivesse deixado para pagar tudo de uma vez 1 ano depois. Como ele foi pagando aos poucos, já que ele pagou em 2 parcelas, a gente viu no item B que ele pagou um montante de R$ 13.002,86. Isso é uma diferença de R$ 2.034,69 a menos que ele pagou. Então, claro, né? Se ele pagasse apenas em uma única parcela, ele pagaria R$ 2.034,69 a mais se ele deixasse para pagar em parcela única 1 ano após realizar um empréstimo. Com isso, a gente finaliza essa correção da atividade, onde nós abordamos juros simples e juros compostos.